Estou olhando. Lição 22. Nós vamos ler as passagens, está chegando a dúvida. Nós vamos ler as passagens e depois a gente vai falar, como tem sido, né? A gente vai falando sobre o texto, mas vamos ler as passagens. Tem um microfone por aí, tem outro aqui que também está com pilha, se não me engano, esse. Tem um do lado daí, não tem, mamãe, né? Tem um desse lado aí. Deixa esse lado aqui, por favor. Nós vamos ler a passagem que tem o título, né? É Marcos 9:33. Depois vamos ler Marcos. Eu vou falando, quem for ler faz assim com a mãozinha. Vamos lá. Marcos 9:33 ao 37. Quem vai ler? Rita. Quem vai ler Marcos 10, do 13 ao 16? Irmã Ani. Quem vai ler Mateus 19, do 13 ao 15? Mateus 19, do 13 ao 15. Cunha. Por último, quem vai ler Lucas 18, do 15 ao 17? Lucas 18, do 15 ao 17, ficou faltando. O teu vai ser Mateus 19, do 13 ao 15. Então vamos lá, gente. Falta Lucas 18, do 15 ao 17, é o que falta. Vamos lá. Começa aí, Rita, no Marcos 9, 33 ao 37. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhe: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E agora, vamos lá. Marcos 10, do 13 ao 16. Jesus abençoa as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Mateus 19, 13 ao 15. É o mesmo? Não, então eu que. Não, Marcos 13, 10. Ela leu o quê? Marcos? Então, tu vai ler o Mateus. Agora vai Mateus 19, do 13 ao 15. Querendo pegar o pastor, né? Jesus abençoa as crianças. Mateus 19. Isso, 13 ao 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que eles pusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Lucas 18, 15 ao 17. Ficou contado. Vai. Trazia-lhe também as crianças, para que as tocasse, os discípulos, vendo-as, repreendia. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai-me a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus.
Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, quando nós lemos passagens repetidas, como vocês estão extraindo aí, dizendo ao mesmo, isso na Bíblia, isso teologicamente significa que isso tem uma importância tremenda. Se todos, a gente só não tem aqui o João relatando, porque o Evangelho de João não é considerado o Evangelho sinóptico, isto é, sinóptico quer dizer, com uma mesma visão, falando sobre a mesma coisa. Mateus, Marcos e Lucas, eles vão falar sobre a mesma coisa, eles têm a mesma visão, uma só visão, ainda que às vezes tenha uma passagem de um, não tenha de outro, outros contem 2 cegos, outro conte um cego, mas vamos ver que os 3 contam a mesma história. E quando a gente vê essa mesma passagem sendo dita por todo mundo, o que a Bíblia está nos ensinando? O que o Espírito Santo está nos ensinando? Por que eu digo Espírito Santo? Porque Mateus, Marcos e Lucas não sentaram juntos para escrever. Cada um escreveu no seu tempo, no seu cantinho e para públicos diferentes. Há um tempo atrás, assim que eu cheguei na igreja, eu expliquei aqui para quem Marcos foi escrito, para quem Lucas foi escrito, não sei quantos lembram, anotaram, mas eu falei isso aqui e eu não vou repetir hoje por causa do horário. Então, se a gente vê os 3 escrevendo, o que eles estão dizendo? Isso aqui é importante pra caramba, a beça. Vocês têm que dar atenção a isso. Por isso que está sendo repetido. E às vezes a gente vê que está falando assim, poxa, é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa para entender. Caramba, se Mateus falou, se Marcos falou, se Lucas falou, isso aqui não é coisinha qualquer. Não estou dizendo que o restante da Bíblia seja coisinha qualquer, não. É que dentro daquilo importante tem coisas que são muito importantes. Não é assim na nossa vida? A gente fala, pô, isso aqui é importante, mas isso aqui é importante pra caramba a dessa. Vou dar um exemplo dentro da Bíblia. Lutero chegou a dizer que se a gente perdesse toda a Bíblia, mas se a gente tivesse o Sermão da Montanha, que começa em Mateus 5 e vai até o último versículo de Mateus 7, nós teríamos o suficiente para entender o que Jesus espera de nós. Por quê? Porque quando tu leres aquilo e tu vai ver qualquer outro ensinamento, vai estar sempre esbarrando no que está escrito no Sermão da Montanha. Então, dentro de um montão de coisa importante, eu quero colocar isso daqui. Se a gente viver isso aqui, caramba, a gente vive o resto da Bíblia toda. Então, quando eles estão repetindo, eles estão falando isso. E uma das coisas muito importantes que aqui a revista vai dizer na leitura, a gente não vai ler o texto todo da revista, mas a gente vai ler algumas coisas. Ele está falando que a gente lembra o que não era contado na época de Jesus: as mulheres e as crianças. Por isso que Atos 2 está lá, foram batizadas 3.000 pessoas, fora as mulheres. Quando multiplica pães e peixes, atendeu tantos mil, fora as mulheres e as crianças, porque elas não eram contadas, elas não faziam parte da atenção daquele povo. E aí Jesus, quando está sendo interrogado, ele arrebenta com uma postura só, ele arrebenta um monte de dogmas. Primeiro, ele pega a criança em Marcos passagem e coloca no seu colo. E isso, só esse fato, no meio de um montão de gente que se achava importante, que se achava o pessoal que tinha um pedigree muito alto, que tinham títulos, cargos, posições, aí Jesus, no meio deles todos, pega a criança, coloca no colo. É como os caras já dissessem assim, poxa, parou de dar atenção pra gente. Eu sou o bispo, eu sou o pastor, eu sou o presbítero mais antigo, eu sou o fundador da igreja, aleluia. E aí, Jesus pega a criança e bota no colo. Só isso já foi aplicado. E depois ele ainda vai dizer, para vocês entrarem no reino dos céus, vocês têm que ser como uma delas. E quem lembra, quando eu falei sobre humildade aqui, falando sobre o fruto do Espírito, o que eu falei? Qual é a raiz da palavra humildade? Quem lembra? Eu usei coisas que vocês praticam. O que é que eu falei? Eu estou vendo então que o que eu falo ninguém grava, não serve para nada. Vou parar de dar aula sexta-feira.
está servindo para nada. Eu falei que vem da palavra humus. Humus, que significa uma terra preparada para o plantio. Lembra que eu falei a terrinha que tem muita minhoquinha lá, que você fala, essa está boa para ser plantada. E o que isso significa humildade? É uma pessoa que está sempre preparada para aprender. Quem está sempre sensível para aprender nunca vai ser uma pessoa arrogante, nunca vai ser uma pessoa prepotente, nunca vai ser uma pessoa soberba, nunca vai estar desfazendo de outras pessoas, porque vai entender que sempre tem algo para aprender. E aí ele vai falar isso quando ele fala sobre a criança. Uma das maiores e principais características é esse humus, essa terra preparada para o plantio. Minha filha está dando aula, né, aos sábados de inglês pro netinho, né, da Rita, né, pro Conrado. E a Rebeca fala, pai, a gente fala e aprende na hora. Que ela dá aula para adultos de espanhol, e ele está dando aula de inglês pro Conrado. Ela fala, pai, ele aprende na hora. Eu falei, filha, porque criança é igual uma esponja, onde encosta, suga tudo. Por isso a nossa preocupação com o nosso testemunho, que é o que a revista fala. O nosso testemunho, o que teu filho te vê falar, o que teu filho, sobrinho, neto, a criança que convive contigo, te vê falar, te vê fazer, ver como você trata o outro, isso tudo ela está sendo gravado. Há uma pesquisa, eu estou um tempo que eu não me atualizo nisso, mas a última vez que eu li, que fala que a gente aprende até 2, 3 anos, a gente nunca mais esquece. Quem já viveu com alguém com problema de Alzheimer? Já viveu com alguém com Alzheimer? Ela se comporta como? Uma criança, né? Mas você vê que as coisas de novinhas, bem criancinha, que vai ser o comportamento dela. Porque a ciência diz que você só vai perder isso se você tiver um acidente e perder a parte do cérebro onde isso fica gravado. Mas o que a criança aprende até 2, 3 anos, ela nunca mais esquece. E essa mesma pesquisa diz que até 11, 12 anos, uns vão defender 14, mas a maioria defende 11, 12 anos, nós formamos o caráter da criança. Onde, o pastor está dizendo então que depois que formou não muda. Não, a gente crê no Deus que nos faz nascer de novo, amém? É necessário nascer de novo. Mas eu estou falando de maneira cognitiva, psicológica, social. O que a gente dá para a criança permite a ter, quando eu digo que eu estou falando de presente não, tá gente? Estou falando de informações, de padrões. Até 11, 12 anos é o caráter que foi implantado nela, que ela vai levar, a não ser que Deus entre no negócio, ela vai entrar para o resto, vai levar para o resto da vida. Aquilo ali que vai ser o alicerce do caráter dela. Isso é para a gente entender a importância que eu e você, como adultos, temos para uma criança. Quer ver uma coisa que me mata? Não sei se vocês já ouviram aí, adulto dizer assim, eu não gosto de criança não. Vocês já ouviram isso? Não, gente, já ouviram? Sabe o que eu fico pensando? Que essa pessoa já deve ter nascido adulta. Para ela não gostar de criança, ela não tem que ter sido criança. Então ela reprova a criança que ela era. As duas, uma. Porque, como um adulto que um dia foi criança, vai dizer que não gosta de criança. Imagina essa pessoa criança, não sendo amada, educada, não sendo cuidada. Ela só está ali porque um dia, enquanto criança, alguém investiu nela. Aí ela passa por tudo isso, me perdoa a expressão, se torna uma pessoa desumana quando está adulta. Porque vai dizer que não gosta daquilo que um dia ela foi. E que é um processo que todo ser humano tem que passar. Porque se eu não quero mais as crianças, eu vou acabar com a humanidade. Porque os adultos estão morrendo, não, gente? E para ter humanidade tem que ter. Então, para você ver o tamanho da ignorância de uma pessoa que diz que não gosta de criança. Fale, Maricê. Não estou ouvindo a senhora, não. Eu não estou ouvindo a senhora.
Ele assim, pensa, minha cama é confortável. Eu tenho que confortável. Daí, ontem comecei o dia, falou assim, pegou a cadeira, senta aqui, você vai fazer, você vai te confortar. E assim, que aonde eu chamo você vai ter, tirar a escola, ficar mais difícil. Eu nunca fui daquelas duas crianças, tanto eu nunca vi duas crianças que passavam muito bem, mas Glória a Deus, né? Ontem o bispo contou algo lá que tem muito a ver com o que eu falei aqui, quando eu falei que eu queria que a escola dominical fosse pela manhã, fosse primeiro para depois ser o culto. Eu sei que pelo que eu estou vendo que eu falo vocês não gravam, mas eu vou tentar mesmo assim, porque eu sou alguém de persistência, né? Sou brasileiro e não desisto nunca. Quando eu falei que a escola dominical ia ser antes do culto, foi por quê? Quem lembra? Eu vou parar de falar aqui, eu vou sentar no banco, vou deixar vocês ficarem falando que vai ser mais proveitoso. Eu falei que era para que as crianças pudessem aprender alguma coisa na escola dominical e apresentar para a gente aqui, para elas serem participantes do culto que prestamos a Deus, para elas entenderem que elas têm importância, para elas entenderem que elas têm valor, para elas entenderem que elas também são a igreja do Senhor. E graças a Deus, à noite, pelo menos no aniversário da igreja, isso aconteceu, que elas aprenderam na classe, elas trouxeram aqui e apresentaram para a gente. Mas o meu desejo é que isso fosse algo mais corrente. Poxa, não deu para poder apresentar uma música. Gente, quando ler um versículo que foi, escolhe pelo menos um ou dois, leia os versículos para elas saberem que aqui é o lugar delas, que elas fazem parte do povo. E aí ontem o bispo falando lá que as crianças também cantavam a música lá, era criança pra caramba dessa. E aí ele foi contar que com 8 anos de idade, ele, né, criança, na igreja dele, ele foi se apresentar para as outras crianças. E a igreja não levantou para cantar. E aí ele pediu o microfone, com 8 anos de idade, pediu o microfone e falou assim: ué, por que vocês não levantaram? Quando os outros cantam, vocês não levantam? Por que não levantaram quando a gente cantou? Com 8 anos de idade, ele falou isso para a igreja. Isto é, a gente precisa de... Eu quero que vocês me entendam antes da gente ler o texto. A gente acha que hoje a gente tem uma ideia de que cuidar de criança é a gente dar uma boa educação, que obviamente, isso é óbvio, faz parte, colocar no melhor colégio que a gente puder, e dar presente à criança. Isso lá fora, qualquer um que seja pai e mãe vai pensar igualzinho. Nós fomos chamados para ir muito mais além. Nós fomos chamados para ensinar as crianças a crerem em Jesus e crer de tal forma que os adultos também têm que aprender a incorporar Jesus nelas, a elas viverem segundo os propósitos de Deus, porque elas vão absorver muito mais do que nós, vão aprender muito mais do que nós. E se a Alessandra estivesse aqui, ela ia contar para vocês experiências de quando ela tinha 16 anos, que ela era professora das crianças, que antes de começar o culto ou a escola dominical, ela ia nas casas próximas, chamando as crianças para poderem ir para a escola dominical. Ela buscava as crianças nas casas. Hoje, tem crianças que pais delas são pastores. Os pais foram alcançados através dos filhos. Desses filhos que a Alessandra ia de casa em casa buscando para poder vir para a escola dominical. Mas a gente acha que as crianças só têm que vir. Não, ela tem que começar a aprender em casa, aprender de Cristo em casa. Ela tem que aprender através de nós o prazer de vir à escola dominical e esse prazer compreendendo a importância da escola dominical. E hoje, e aí depois a gente vai ler a segunda folha, a partir de diante da discussão. Hoje eu conheço igrejas grandes que têm parques
parques dentro da igreja. Eu acho que tem uma aqui que me falaram que tem isso também, mas no Rio, perto lá onde a gente morava, pelo menos duas igrejas. Por exemplo, tem uma igreja que é bem conhecida aqui de vocês, de perto de vocês, o nome dela, que tem lá no Rio. Ela gastou mais de R$1 milhão para fazer um espaço para criança. Ela gastou para fazer um lugar para a criança brincar. Não, a criança ela não veio aqui para brincar. Ela vai brincar na tua casa, ela vai brincar lá no parquinho, ela vai brincar onde você levar. Não estou dizendo que ela não pode ter um momento de entretenimento aqui, estou dizendo que isso não é primazia. Aqui ela veio para aprender a adorar a Deus, aprender a ter o caráter de Deus, aprender das coisas de Deus, aprender a obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aqui ela veio para isso. E pai que não faz isso, não é pai segundo o Evangelho. Porque o Salmo 127 fala o quê? Lá no Salmo 127. O quê? Do Senhor. Herança de quem? Não é minha, né? Não é nossa. É de Deus. Ele nos confiou para nós educarmos, estudarmos. Um dia elas vão bater nas asinhas, que a gente reclama pra caramba, né? A gente que é pai e mãe, mas elas vão bater as asinhas dela como um dia nós batemos e vão voar para viver, se a gente educou direitinho, no projeto de Deus. Mas é a herança do Senhor que Ele confiou a nós, e a gente aprendeu um pouquinho semana passada sobre administrar, cuidar, zelar, né? E aqui eu sei que tem alguns que têm filhos que estão longe, né? Tem filhos aí que estão em outras terrinhas, como eu estou longe dos meus pais. Ontem minha mãe me chamou no vídeo e eu estava dirigindo, não pude atender. Aí eu liguei para a Rebeca, fala para ela que eu estou dirigindo, não dá para atender. Aí hoje a gente vai ver se fala. Mas é isso, Deus nos confiou a alguém que é projeto dele. E se eu não vir para projetar nas crianças aquilo que o Senhor sonhou, eu não sou pai e mãe segundo Deus, eu sou pai e mãe segundo a minha vontade, a minha conveniência. Então, eu vou ler só aqui esse primeiro parágrafo, depois alguém lê aí, diante da discussão. Eu vou ler uma pesquisa da Fundação, e aí alguém lê diante da discussão e lê até o reino dos céus, alcançar o reino dos céus. Entenderam? Na página 89 está lá, diante da discussão, e no finalzinho está, no reino dos céus. Mas eu vou ler o enunciado. Uma pesquisa da Fundação Abric, lançada em 2017, aponta, mediante dados do IBGE, que 29,6% da população brasileira tinha de 0 a 19 anos em 2015. Ainda nessa pesquisa, identifica-se que a pauta prioritária no tocante ao desenvolvimento de política para as crianças tem a ver com a educação e proteção. A Igreja, na sua tradição, se preocupa em educar as crianças, ensinando-lhes a palavra de Deus. No entanto, junto a esta valiosa educação, outras ações estão sendo requeridas mediante um quadro de tamanha violência que elas vêm sofrendo. Olhar para as atitudes de Jesus com as crianças pode nos ajudar a pensar sobre a nossa cidadania celestial e sobre o pastoreio dessas pessoas tão importantes no reino de Deus. E aí, quem lê diante da discussão, quem lê para a gente? Diante da discussão sobre quem dentre os discípulos seria o maior no reino dos céus, Jesus adverte: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Tomando então uma criança, colocou-a no meio deles e afirmou: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Aquilo que à primeira vista parecia uma discussão banal, tornou-se um assunto de grande importância para Jesus, e se assentou para discuti-lo com seus discípulos. Em outra ocasião, o mestre afirmou categórica e explicou explicitamente
que elas, as crianças, fazem parte do reino. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O assentar-se era a postura de quem preparava para ensinar ou aprender. Assim, o diálogo entre Jesus e seus discípulos diante da criança é mais do que uma audiência, torna-se um ensino e um desafio para aqueles e aquelas que almejam alcançar o reino dos céus. Eu vou só introduzir uma explicação aqui rapidinho e volto para o texto. No costume judaico, até hoje, o mestre, aquele que está ensinando, ele não ensina de pé, ele ensina sentado. Por quê? Porque entende-se que quem está ensinando, como quem está aprendendo, não pode ter pressa, não pode ser algo corrido. Por isso, assim, eu particularmente, você já viu isso quando eu vou pregar, eu faço muita questão de que aquilo que eu tenho de informação, que eu sei, que eu entendo que seja de Deus, que tenha base, que seja importante, passar para vocês. E eu sei que hoje, né, pelo menos, acredito que tenho acostumado, 50 minutos, 1 hora de pregação, porque na época, quando eles sentavam, eles falavam: agora vocês têm que parar tudo, que aquilo que eu vou falar é instrução, é importante, é sério. Então, esse é o momento de aprendermos. Então, eles se assentavam, por isso Jesus normalmente ia para o morro, né, para a montanha, para que a voz dele alcançava todo mundo e a gente vai ouvir falando. E sentavam aos pés dele. Esses aos pés, porque estavam abaixo e queriam ouvir aquilo que o Senhor tinha para ensinar. Mas isso era com Jesus, era com os rabinos, era com tudo. Então, sentar-se é para dizer: ó, para tudo, o que eu vou falar agora é sério, é importante. Dito isso, olha o que diz o versículo 37. Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, qualquer que recebe uma criança, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. O que esse versículo está dizendo? Só esse versículo, para pensar nele. Qualquer que recebe uma criança como esta, a mim me recebe. E quem recebe a mim, não recebe a mim, recebe ao Pai que me enviou. O que esse versículo está dizendo? Fala aí, gente, aqui a aplicação do texto, é claro. Se eu recebo uma criança, eu recebo a... Fala, Ismael pegou para eu falar, fala, Marta. Ele deixa claro que ele está falando no finalzinho, né? Das tais é o reino de Deus. Então a atenção, o amor à criança, algo assim, mais importante assim, no desejo de Jesus, de qualquer outro comportamento, qualquer outra vivência. Então, olha o que ele diz: se eu recebo uma criança, olhando para ela como ele olha, amando-a como ele ama, investindo nela como ele investe, respeitando-a como ele respeita, eu estou recebendo o próprio Deus. Então vamos ao contrário: se eu não recebo uma criança dessa maneira, eu não estou recebendo a Deus. É contra a lógica. Mas assim, se eu recebo uma criança da mesma maneira que Jesus a recebeu, cuidou, deu atenção, instruiu, ele está dizendo que eu recebo não somente a ele, eu recebo ao Pai. Então o oposto é verdadeiro. Se eu não recebo uma criança tal como Jesus recebeu, eu não recebo Jesus, não recebo o Pai, não recebo o Espírito, logo o reino dos céus não pertence a mim. Por isso que os três falam a mesma coisa: Mateus, Marcos e Lucas, porque isso é muito sério, muito sério. E repito, receber uma criança não é botar um parquinho de diversão para ela, com todo o respeito e carinho àqueles que fazem, mas não é receber a criança que botou no colo para
ensiná-la, para instruí-la. Por que? Hoje está um pouco diferente, né? Mas por que normalmente a gente coloca o nome do pai dos nossos filhos? O nome lá no final, exemplo, meu Amaral, que é o nome do meu pai, Alceri Moreira do Amaral. Por que a gente tem a família Barbosa? Por que a gente não quer perder a identidade, não quer perder a linhagem familiar, quer que a família Barbosa permaneça? Tranquilo aí? Então vamos lá. Como que a gente faz para não perder os valores do reino de Deus? Vamos lá, carregando com a gente, melhor. A gente está falando de crianças. Ensinando as crianças. A gente vai partir. Quem que permanece, né, na matemática lógica, para poder continuar os valores do reino de Deus? As crianças, que vão ser adultas, carregando os valores do reino de Deus, sendo amadas, sendo cuidadas, sendo respeitadas, sendo instruídas, tendo atenção, que elas vão virar adultas e vão gerar filhos. Agora eu vou sair rapidinho do Evangelho. Qual é a religião que mais cresce hoje no mundo? Religião, qual é? Islamismo, os muçulmanos. Essa é a religião que mais cresce hoje no mundo. E sabe como elas crescem? Quem sabe? Há muitos anos atrás eu preguei sobre isso, falando de crianças. Elas não crescem porque eles evangelizam outras pessoas. Elas crescem porque eles têm um monte de filho. Eles hoje estão com uma base no Amazonas, quase formando uma cidade só de muçulmanos. Eles chegam e vão produzindo filhos direto. É normal, eles terem 5, 6 filhos, às vezes mais. Porque eles vão ensinando os filhos dele ao Corão. Os filhos dele vão se tornar muçulmanos. E eles vão gerar outros filhos que vão se tornar muçulmanos. E eles vão povoando onde eles estão inseridos. Vai ser a nota. Nós chegamos naquela fase, eu sei que vocês conhecem alguns que falam, eu não quero ter filho. Como ter filho fosse uma desgraça. Deus errou quando mandou a gente ter filho, né? Como se Deus tivesse errado e agora a gente está ensinando para ele. Senhor, o Senhor preparou a mulher para isso, o homem para isso. E eu vou pregar, interessante que eu vou pregar sobre isso à noite, então não vou entrar muito no tema, mas quando ele fala lá para Adão e Eva, crescei e multiplicar e povoar toda a terra. Iam crescer como? Sem pecado. Esquece o pecado. Se não tivesse pecado, ia ser como? Iam crescer como? Como os muçulmanos estão fazendo, gerando filhos que iam ter os valores do reino de Deus, que iam ter o caráter de Deus, que iam ser amados como o Pai, Deus, ama os seus filhos, e ia povoar a terra. Eu já estou falando sobre o que eu vou falar hoje, da glória de Deus, da graça de Deus. E a gente de fato faz isso. Claro que tem aqueles que sim, mas via de regra, a maioria da população dos pais que se dizem cristãos que não é essa. Por isso que às vezes a gente acha que pai e mãe que faz isso são meio radicais. Eu já contei aqui para vocês, vou tentar terminar em 5 minutos, porque eu acho que a gente pode ler até um pouco depois da revista, mas o que eu estou falando já está inserido quando eles vão falar sobre pornografia infantil, sobre violência sexual a criança. Se eu amo, se eu cuido, eu não vou praticar nada disso. Se eu ensino meus filhos os valores, quando essas coisas aparecerem, eles vão bater e retirar. Aí, um casal, contei isso aqui há pouco tempo, se não me engano, um casal missionário da Igreja Batista, eu não vou falar qual igreja, mas da Igreja Batista, foi enviado para um lugar que, lá dentro da Amazonas, que quando chegavam na cidade, da cidade para onde eles estavam, eram 8 horas de barco para chegar onde eles estavam. Mas o lugar é tão longe, isso já tem tempo, tá gente? Já tem, sei lá, uns 15 anos que eu
conhecia essa história, eles já tinham há tantos anos que não era tão ruim o acesso que eles não tinham notícia. E aí um dia mandaram um obreiro da igreja para ir lá, né? Esse negócio que a gente gosta do relatório. E aí o cara foi lá para o relatório. Um montão de dias viajando, depois 8 horas de barco. E quando chegou lá, encontrou os pais, mas não encontrou as crianças, né? E aí foi falar com o pai, para saber como é que vocês estão. Eles falaram que eles estavam bem e tal, que Deus tem abençoado, forçado vidas, que Deus tem sustentado. E perguntou para eles, o que são seus filhos? Eu já deve estar adolescente, né? Sim, estou adolescente, a mais nova está com tantos anos que eu não lembro. E escola, eles vão falar, não, eles não vão, aqui não tem escola, não tem como. Para a gente ir para a cidade, você viu, são 8 horas de barco para ir, seria 8 para ir, 8 para voltar, 16 horas, eles não estão na escola. Mas vocês estão estragando o filho de vocês, não estão preparando os filhos de vocês para esse mundo, os filhos não vão ser nada. O obreiro, preocupado, né? Falando. Aí o rapaz, um missionário simplesão, virou para ele, falou assim, não, você só está equivocado. Os filhos estão aprendendo tudo, estão se tornando as melhores pessoas que eles podem ser em Deus. Mas eles não têm educação, não. O básico a gente ensina a eles. Mas aqui eles estão aprendendo a servir a Deus. Tem uma família ali que eles aprenderam a língua já daqui do povo, da tribo, e eles alcançaram os filhos alcançaram o pai já para Jesus. Aquela outra família lá, aconteceu algumas coisas, foi apontando as famílias que as crianças foram alcançadas através dos filhos deles, e os pais se converteram, e tem uma igreja lá nesse tempo, porque eles são lá numa tribo que fala outra língua, que estou longe de tudo e de todos. E aí ele falou assim, o pai falou assim, não tem nenhuma educação, nenhum valor que substitua o que meus filhos estão tendo. Nada pode substituir isso. E aí o obreiro, quando chegou e foi falar isso na igreja, falou, meu Deus, eu saí de lá convertido. Porque, não estou dizendo, repito, que a gente não é para educar as crianças, né? Vocês conhecem um pouco da história dos meus filhos. O que eu estou querendo dizer é que a gente, dentro daquilo que é importante, existe aquilo que é essencial. Existe aquilo que é primordial. E é aquilo que Deus confiou a nós. É por isso que a Bíblia vai dizer, o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Que adianta você dar as melhores educações seculares dos seus filhos, netos, e não ensinar aquilo que é a sabedoria no reino dos céus? Podem ser a pessoa de maior sucesso, mas na hora que fechar o olho aqui, amado, acabou, não tem mais tempo para voltar. Podem ser a pessoa de maior sucesso, mas se elas não tiverem valores de Cristo dentro dela, não é isso que elas vão produzir para outros e não vão produzir para os seus próprios filhos. Aí a linhagem barbosa, né, da explicação que eu estou dando, ela vai chegar uma hora que vai acabar. Por isso que a gente tem igrejas cheias de gente e a gente tem tão poucos cristãos. Estou mentindo, gente? Uma besteira aqui.